canal estou compartilhando com vocês como eu vim parar aqui na Irlanda. Vim fazer um intercâmbio aqui para a Irlanda ganhando R$ 1.800 como CLT, gente. E no outro vídeo eu contei pra vocês como a Beth Russo me fez sair do buraco. Aqui você passa muito perrengue, tem que dividir casa. Gente, esse é o quinto vídeo que eu tô fazendo aqui pro canal. Se você quer saber de toda a minha trajetória até aqui, volta nos outros vídeos lá que eu tô fazendo a minha saga de como que foi os meus 2 anos aqui na Irlanda fazendo um intercâmbio de inglês, tá? Esse é o quinto vídeo. Nos vídeos eu tô contando como eu planejei meu intercâmbio, como que eu fiquei sabendo do intercâmbio aqui pra Irlanda. No segundo eu conto como eu cheguei aqui, que eu fiquei toda maravilhada, mas que o meu amigo me colocou o pé no chão, porque que nem tudo é flores e maravilhas. No terceiro vídeo, gente, sobre como eu manifestei os meus empregos aqui na Irlanda. E no quarto vídeo, gente, eu conto pra vocês como que não é só flores o intercâmbio. Então, assim, que sim, eu fiquei deprimida, eu quis voltar pro Brasil e conto como o Ho'oponopono da Beth Russo me ajudou a sair do buraco, tá, gente? Depois dos Ho'oponopono da primeira semana, eu já comecei a me sentir muito bem, tá, gente? Porque sim, você tem a depressão de inverno aqui, que eles chamam, tá, gente? E não foi diferente comigo. Isso acontece muito com a gente, principalmente a gente latino, que vem, né, de lugares muito quentes. Aqui é muito frio e muito escuro, gente. Não tem sol, gente. Tem anos que eu não vejo a luz do sol. Então a gente fica assim muito deprimido e o sol sim, ele te traz uma energia positiva, gente. E quando você não tem isso por muito tempo, realmente o teu corpo começa a te ajudar, tá, gente? Aí, gente, o que acontece? Eu já tava aqui 1 ano e meio, né? Eu precisava voltar pro Brasil pra dar um oi pra família e tudo, tá, gente? E isso foi no meio do ano, tá? E daí eu falei assim, eu preciso ir pro Brasil, né? Minha mãe já tava desesperada, cadê a filha dela? Eu falei que ia ficar só 8 meses, né? Que o intercâmbio de inglês pra aqui pra Irlanda, você compra os 8 meses, tá? Você compra 6 meses e ganha mais 2 meses de férias. Então eu falei pra ela, vou ficar só 8 meses e vou voltar, porque eu tenho pavor de frio. E não foi isso que aconteceu, tá, gente? Eu fiz mais uma renovação do meu intercâmbio, né? Porque você compra por 6 meses, depois você pode renovar mais 6 meses. Você consegue fazer isso mais 2 vezes. Então, quando eu tava fazendo esse processo de renovação, eu decidi vir pro Brasil, tá? Gente, eu sempre falo pra vocês que é muito complicado juntar dinheiro aqui, por conta que os gastos é muito grande, como você paga seus estudos, gente, é muito caro as escolas daqui, tá, gente? Mas eu consegui juntar meu dinheiro pra fazer a minha viagem pro Brasil, tá, gente? Aí o que acontece? Decidi, vou pro Brasil e já tava decidido que eu ia vir pro Brasil. Tava juntando meu dinheiro, tava trabalhandinho, tá, gente? Aí um dia eu conto pra vocês que meu primeiro emprego foi como passista aqui. E daí um dia conversando com uma amiga minha que é a dona do grupo, e ela falando assim que ela vem pelo menos uma vez por ano, ela vai pro Brasil de cruzeiro. E eu falei, nossa, que interessante isso, né? Interessante isso. E dela falando que era mais barato, e como ela tinha 2 filhas, era o momento que ela descansava, porque daí as crianças ficam o dia inteiro com cuidadores, e tem muita atividade dentro de um cruzeiro. Gente, um cruzeiro é aquele barco bem grande, onde tem 200.000 atividades durante o dia, e que vai da Europa pro Brasil ou do Brasil pra cá, tá, gente? Aquele barco bem grande, bem maravilhoso. Eu falei, ok, interessante. E daí, gente, ela me passou o número do consultor dela, que é brasileiro, que tem empresa no Brasil, tá, gente? Que se vocês quiserem, comenta aqui, que eu coloco o nome dele aqui e vocês podem fechar um pacote bem lindo, bem maravilhoso com eles. E eu vou inspirar vocês nesse vídeo a fazer um cruzeiro também, tá, gente? Aí o que acontece, gente? Eu já tava organizada para ir pro Brasil. Aí decidi, gente, que eu queria ir pro Brasil de cruzeiro, tá? Os Atlânticos, gente, eles param em cidades específicas, tá? Então, assim, eles vão parando em país, mas eu queria que parasse numa cidade mais perto da minha cidade. Eu sou de Curitiba, sou lá do Paraná, né? Aí a maioria dos cruzeiros, eles vão até Rio de Janeiro e vão até Santos, tá? E não era uma coisa fácil de eu pegar, ter que sair do cruzeiro, ter que pegar um avião, né? Ia ser muito complicado. E eu não queria isso, tá, gente? Não queria, porque isso ia sair mais caro pra mim, porque daí pagar bagagem, pagar isso, pagar aquilo. Então eu não queria. Aí, gente, eu comecei a manifestar a minha viagem de cruzeiro. Falei, vai dar certo, vai dar certo. E daí esse meu consultor, ele me mandou uma mensagem.
com itinerário, porque eles tinham mudado o cruzeiro, o itinerário do cruzeiro por algum motivo que eu não lembro qual foi, e que ia parar em Itajaí, gente. Itajaí é Santa Catarina, que ficava tipo 1h30, não, fica 1 hora da minha cidade de carro, né? E eu falei, é isso, então vamos fechar nesse cruzeiro, gente, tá? Já vou falar de valores tudo, tá, gente? Então, assim, na época eu paguei 800 euros, tá? Pra ter a viagem de cruzeiro de Gênova até Itajaí, tá, gente? Foram 20 dias embarcada. Bem maravilhosa, tá, gente? Bem maravilhoso. Então, com isso, eu manifestei minha viagem pro Brasil, tá, gente? Porque quem estuda aqui fora sabe como é caro pro Brasil, tá, gente? É muito caro. É muito mais barato, tipo assim, todas as minhas viagens do ano não dá o valor da passagem pro Brasil. Então, é a passagem que eu precisava manifestar, né? Passagem pra ir pro Brasil para voltar, aí eu precisava passar um tempo com a minha família, aí queria curtir, então você precisa de um dinheiro extra e você precisa deixar todas as coisas pagas aqui pra hora que você voltar, né? Aí você tinha que pagar a escola, aluguel, tudo isso você já tem que deixar organizado, então você precisa de um dinheiro e uma organização maior que eu não tinha até então. Eu falei, eu vou manifestar tudo isso, né? Fechei o cruzeiro, né? Já paguei tudo o cruzeiro, gente, você consegue ir pagando também, bem certinho, parceladinho ali, o pessoal é bem gentil, o pessoal te atende super bem também, né? E tira todas as suas dúvidas. Pra Gênova, nessa época, eu já tava namorando, né? Esse meu namorado não foi pro Brasil comigo, porque ele não tinha todo esse tempo pra ficar viajando igual eu. E como eu já tinha perdido meus empregos aqui, que eu conto no outro vídeo dos meus perrengues, eu só tava com meus cleaner, tá, gente? E fazendo minhas coisas acontecer aqui como cleaner, tá, gente? E deixei todas as minhas coisas pagas aqui, tá? Paguei o meu cruzeiro, comprei minha passagem de volta aqui pra Irlanda, né? Pra quando eu voltasse, e já tinha, porque isso eu já tinha que ter o dinheiro pra tudo isso, tá, gente? Então, vamos lá. Fiquei 20 dias desembarcada, bem maravilhosa. Chegando lá no Brasil, gente, deixa eu contar pra vocês. A minha família sabia que eu ia pro Brasil, né? E daí, gente, só que eu falei que eu ia chegar, tipo assim, 3 dias depois da minha real chegada. Porque eu queria fazer surpresa, né? Porque eu sou dessas, né? Cheguei, porque assim, Natal, tá? Fui pro Natal e Ano Novo. E a minha família sabia que ia estar lá, então eu tenho família no Rio, tenho família em São Paulo, então foram todos se reunir na minha cidade, que eu moro, que é Curitiba. E eu cheguei lá, um amigo meu foi me buscar no porto de Itajaí, né? Bem maravilhoso, fazia 1 ano e meio que eu não visitava o Brasil, nem nada, então foi bem emocionante, tá, gente? Cheguei de surpresa, sim, pra minha família. Primeiro fui buscar minha irmã no emprego dela, gente. Essa minha irmã, a gente é muito conectada, a gente tem 1 ano e 4 meses de diferença, então a gente tem muita conexão, a gente se conversa quase todos os dias até hoje. E a gente divide muito, a gente não perdeu essa energia de ficar se conversando, tá, gente? E daí fui buscar ela no emprego, ela quase caiu dura, gente do céu, porque realmente a gente é muito conectada. Aí minha família tem um comércio em Curitiba, né? E fui lá, minha mãe desmaiou, gente, não faça isso, pelo amor de Deus, minha mãe já não é muito senhora, mas eu achei que ela ia ter um piripaque a hora que ela me viu. Tadinha, eles estavam esperando 3 dias depois, iam fazer uma festa pra mim, surpresa, tudo assim. Mas eu queria ter esse momento meu também, assim, de chegar de surpresa, essa coisa assim, gente, foi muito emocionante. E só quem mora fora, mora longe da família, sabe como que é, né, gente? Aí, gente, passei 20 dias embarcada num barco maravilhoso de cruzeiro e passei mais 30 dias lá na minha cidade, né, comendo, viajando com a família,
visitando amigos. Aí eu precisava voltar aqui pra Irlanda, tá, gente? E daí esse meu namorado, ele falou assim, ai, Fabiola, já que, assim, porque assim, gente, pra você vir pra Irlanda, você sempre tem que ir para um país da Europa. Até o momento, gente, não tem voo até a Irlanda, gente. Eu vou fazer esse protesto em todos os meus vídeos, porque tem muito brasileiro nessa Irlanda, precisa de um voo Irlanda, de Brasil, Irlanda e Irlanda, Brasil. Pelo amor de Deus, vamos fazer esse voo acontecer, né, gente? Economizar, porque são quase 9 horas de voo até Lisboa e depois mais 3 horas de voo até a Irlanda, né? Aí, gente, ele falou assim, olha, como faz quase 2 meses que a gente não se vê, vamos fazer uma parada em Lisboa e tudo pra você ficar, porque eu ia ficar umas 4 horas em Lisboa. Dele, ah, não. Enfim, gente. E daí, gente, eu fui pra Lisboa, fui conhecer Lisboa, amei Lisboa, né, voltando e tudo, fiz tudo que eu precisava fazer no Brasil, fiz carnaval, que tava lá, os pré-carnaval e tudo maravilhoso, e voltei, gente. E olha, gente, eu vou falar assim, eu já tinha saído daquela parte de depressão e tudo, e eu foquei em ir pro Brasil e tudo. E quando eu cheguei aqui na Irlanda, fiz minha visita lá em Lisboa e tudo. Chegando na Irlanda, gente, eu senti tanta gratidão de voltar aqui pra Irlanda. Por quê, gente? Porque assim, o Brasil é incrível. O Brasil é incrível, mas não era mais pra mim, tá, gente? É muito complicado falar isso, né? Minha família me recebeu super, super bem. Mas eu me sentia uma visita, assim, sabe? No meu país. Eu era turista. Tava turistando, literalmente, no meu país. Eu não me sentia mais em casa no Brasil. E isso foi uma chave pra mim, que eu falei assim, ok, aqui não é mais a sua casa, aqui foi um lugar onde você nasceu. E quando eu voltei aqui pra Irlanda, gente, eu me sentia em casa. E toda vez que eu vou viajar, eu sinto que a Irlanda é minha casa, tá? É o lugar que me acolheu, que supriu minhas necessidades. E eu sou muito grata de morar aqui, sabe? Eu sei que nem todo mundo tem essa experiência legal de morar fora, mas eu falo assim pra vocês, não só pelas questões de acesso que a gente sabe isso, mas assim, é um lugar onde realmente eu me sinto em casa, onde me acolheu bem, sabe? Os irlandeses aqui são muito incríveis, eu só tenho coisas positivas pra falar. E é isso, gente. Eu sou muito grata de estar morando aqui, acompanhando, que eu tenho muita história pra contar como que tá a minha vida hoje também aqui. Você gosta desse tipo de vídeo, gente? Já compartilha com aquele teu amigo, gente, que tá pensando em fazer um intercâmbio, porque eu também sou consultora de intercâmbio. Se você tá pensando em fazer um intercâmbio, gente, já me chame aqui que a gente faz o rolê acontecer. Tem alguma dúvida, gente? Comenta aqui embaixo. Um beijo e até!